Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma live falando desse projeto incrível que é nosso trabalho com pessoas, né, sendo criança, adultos com espectro do autista. Estamos aqui todos os sábados às 21 horas para trazer muita informação para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você curtir esse vídeo e enviar para as pessoas da sua família, você vai estar com certeza encontrando no meio desse caminho alguém que tem uma pessoa, uma criança com espectro do autismo, ou mesmo a própria família que tem essa pessoa, tá bom? Então, seja muito, muito bem-vindo. Espero que seja uma live de muita informação para você e que você possa aproveitar o máximo dessa live, tá bom? Então, não esqueça aí de curtir esse vídeo, compartilhar, que nós vamos agradecer muito. Vamos ver quem tá aqui comigo hoje. Desculpa, eu sou a Valéria, eu tô falando aqui da Praia Grande, eu não sei de onde você é. Aqui tá bem friozinho, eu gosto muito, mas aí começa os espirros pra lá e pra cá, né? Faz parte. Bom, como eu tava falando, aqui no chat nós temos algumas pessoas que sempre estão com a gente, sempre estão participando. E se você também tá me ouvindo de algum lugar, eu convido você para falar o seu nome, da onde você tá falando, tá bom? A gente vai adorar conhecer você. E temos aqui o nosso WhatsApp, logo aqui embaixo. Esse WhatsApp você pode estar mandando uma mensagem, fazendo qualquer pergunta. A gente está aqui também pronto para te responder, tá? E se você quiser fazer uma pergunta também ao vivo, pode perguntar que nós vamos te responder com certeza, tá bom? Então, a Paula Miranda tá aqui com a gente sempre, né? Paula, obrigada, viu? Seja muito bem-vinda, uma ótima live para você. A Bruna Esguedoni também tá com a gente. Obrigada, Bruno. Uma ótima live para você. Elvira, linda, seja muito bem-vinda. Uma ótima live para você. Derek, querido, irmão querido, foi uma noite maravilhosa, viu? A noite de ontem a gente estava junto. Uma ótima live para você, tá? Jefferson Esguedoni, uma ótima live, seja muito, muito bem-vindo, participe, é fundamental, é verdade. Obrigada, Paula. Ela tá falando sonho, a imagem está ótima. Nina Santiago, boa noite, seja muito bem-vinda. Ótima live, você tinha falado aqui, né? Eu não te vi, desculpa. Ótima live para você, tá? Acho que vocês viram, né, a nossa propaganda, esse projeto que nasceu sobre a nossa vida, né, porque hoje eu tenho um filho autista, lindo, maravilhoso, meu bebezinho, daqui a pouco tá fazendo 4 anos, é um autista, e foi a partir daí que nasceu esse sonho nas nossas vidas, em meio de algumas turbulências, dúvidas, conflitos, e aí nasceu Autistas Nascidos para Vencer. E junto com ele, também nós fazemos os personalizados para ajudar essa causa. Vocês viram aí, quem está entrando agora não viu, mas antes de eu iniciar, teve um vídeo, né, falando sobre os nossos produtos. São tudo que é personalizado, né, camisetas, canecas, squeeze, xícaras, tudo que você possa imaginar que vai uma comunicação, nós fazemos, tá? E se você quiser nos ajudar, nos abençoar, comprando aqui também nesse WhatsApp, é só você falar com a gente. Nós temos um portfólio maravilhoso com muita opção, tá bom?
Então, muito obrigado para você que vai futuramente nos ajudar com esses produtos. Vai ajudar a gente a continuar levando, ajudar muitas pessoas. Também temos uma ONG, né, que é um grupo de apoio, onde temos muitas mães e pais, mas mais mães, que está com a gente, sempre trazendo informações, profissionais também. A gente está trocando ideia, ajudando mães que estão sem a informação, sem a ajuda. E se você é uma delas que hoje se sente sozinha, se sente desamparada, com muitas dúvidas, conflitos, a gente está aqui para te ajudar, tá? Manda uma mensagem para a gente. A gente sempre vai ter uma pessoa para estar te ajudando, te orientando, te dizendo seja bem-vinda, tá bom? Então, não tenha receio, estamos aqui para isso. Silvia Cristina, linda, seja muito bem-vinda, graça e paz, ótimo ter você aqui. Bom, que esse programa nós temos muitas informações, nós discutimos, trocamos as ideias, falamos de algumas coisas e hoje nós vamos falar sobre os vídeos, né, que nós trouxemos, que vai nos ajudar muito, né, nas informações. E aí eu quero que vocês possam, né, compartilhar, tá bom? Participar, perguntar, enfim, né, o que vocês quiserem perguntar sobre tudo que nós vamos falar aqui, seja muito bem-vindo, tá? Então vamos lá. Roberto de Figueiredo. A paz, Roberto, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela sua presença. Bom, vamos lá, vamos para o primeiro vídeo? Vamos lá, no nosso primeiro vídeo de hoje. Mães e pais de crianças autistas precisam saber disso. As duas situações em que faz o INSS negar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, na hora que você está pleiteando na via administrativa. A primeira situação e a mais esdrúxula de todas é a questão de critério de renda familiar. A lei, que foi instituída em 1993, fala que a renda familiar tem que ser 1/4 do salário mínimo. Por pessoa, né? Por cabeça. Isso vai dar em torno ali de R$300 por mês por pessoa. É muito ridícula essa análise. Tanto é ridícula que o próprio STF já entendeu pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Porém, o INSS continua utilizando na hora de fazer as avaliações de renda, de critério de renda para a concessão do benefício. Mas esse critério já foi passado para trás, o judiciário já entende que isso não se enquadra mais. Só para a gente ter uma noção de lapso temporal, a lei Berenice Piana, que é a lei que defende o direito das pessoas com autismo, é de 2012. Olha o tanto de tempo, né? Mais de 10 anos ali de um lapso temporal, a sociedade mudou demais, o custo de vida mudou demais. Exatamente por isso que quando o INSS nega por esse motivo, não atende o critério de renda familiar, o ideal, o correto é você fazer um pedido na via judicial, levar para conhecimento do juiz que o INSS negou o benefício para você por questão de renda familiar e lá você vai mostrar gastos com aluguel, água, luz, internet, lazer, porque a gente precisa de lazer para viver com dignidade, medicamentos, saúde, todos os seus gastos para demonstrar que a sua renda está comprometida e o juiz poder fazer uma análise mais criteriosa e vai conceder o benefício para você com certeza, tá bom? Tem que ser bem fundamentado. A outra questão, o outro motivo não atende o critério de deficiência. A gente sabe que pessoas com transtorno do espectro autista são pessoas consideradas com deficiência para todos os fins. E quem fala isso justamente é a lei Berenice Piana. Então, o que faz a concessão do BPC, o que faz você conseguir o BPC, não é o CID em si, não é o fato da pessoa, da criança ter o transtorno do espectro autista, mas sim as dificuldades que ela enfrenta quando comparada com outras pessoas, outras crianças da mesma idade. Então, se ela é não verbal, se ela não desfraudou, se ela tem dificuldade em interação social, se ela tem déficit de atenção, tudo que prejudica a vivência dela em sociedade, em comunidade,
é motivos que a gente pode usar como impedimento a longo prazo. E esse impedimento a longo prazo é considerado em 2 anos, né? Se a pessoa em 2 anos ela não consegue exercer os atos da vida de forma autônoma, então ela é considerada assim com impedimento a longo prazo. E aí, se o INSS negar por esse motivo, novamente, entra no Poder Judiciário, porque lá o juiz vai conseguir analisar melhor e um perito do INSS da Justiça Federal vai ter uma análise também mais detalhada, inclusive a gente apresentando quesitos que induz ele a dar uma resposta favorável. Então, você conseguiu perceber? Nas duas situações que o INSS negar o benefício, é judicializar, porque lá você tem muito mais chances de ter o benefício concedido, tá bom? É isso aí, gente. Eu espirrei absurdamente. Me perdoa, tá? Ainda bem que vocês não ouviram. É exatamente isso que ele falou. Eu passei por isso. Eu fui uma pessoa que passou por esse processo. Eu posso te dizer que é decepcionante mesmo. Talvez você tenha passado por isso e desistiu. Não desista, tá? As regras, infelizmente, não tem fundamento que eles consigam ser justos, né? Eles trazem coisas, critérios infundados, assim, para nossa sobrevivência. São realmente critérios, assim, que a gente não entende, né? Como uma legislação, né, como eles podem dizer que uma família com uma criança que tem uma questão de deficiência, seja ela qual for, ela simplesmente tem que viver com 1/4 de um salário mínimo para ajuda do governo, né? Então, assim, ela tem remédios, tem hospital, tem médico, tem escola, tem todos os tratamentos que o SUS, na realidade, não oferece. Na verdade, ele oferece, mas ele não efetua, né? Não tem, você fica na fila. Então, mãe, pai, familiar, eu sei exatamente o que vocês passam, porque eu, como mãe atípica, eu sei o que até hoje, né? Quais são as circunstâncias que eu me encontro dentro desse processo. Então, realmente, nós precisamos lutar. Quando a gente tiver um montante, né? Uma grande quantidade de pessoas que continuam batendo na porta, pedindo para entrar, vai ter uma hora que eles vão precisar mudar o cenário. Se nós ficarmos quietos por vários fatores, eu sei que você que vai me ouvir, você que passa por isso, você pode falar para mim, Valéria, eu tenho muitos problemas, eu não quero mais um. Tenho que trabalhar, não tenho dinheiro para advogado, mas eu quero te orientar aqui que o advogado que faz o BBC, ele é um advogado que ele só vai cobrar de você quando sair o benefício, tá? Então, assim, você não precisa reembolsar nada do seu bolso, você não precisa pagar nada antes, tá? Fica tranquilo, não tenha medo. Você precisa ter fé e buscar os seus direitos. Ele falou aqui 2 questões importantíssimas que, assim, eles estão fazendo hoje no administrativo automático. Você deu a entrada lá, eles já preparam a carta e não lê as circunstâncias da sua vida, quais são os problemas do seu filho, da sua família, como encontra você como um cidadão. Não é lido nada disso, está no automático, porque realmente o número de crianças e pessoas com espectro do autismo cresceu muito, então eles estão no automático. Então hoje eu vim aqui dizer para você que não desista, vá em frente, busque o direito para o seu filho, para a pessoa que precisa, não tenha medo, a justiça, ela é muito falha, né, para essa questão.
E eu tenho certeza que se você ficar firme e ir adiante, buscar os seus direitos, você vai conseguir sim. Então não desista, não tenha medo, tá? Eu conheço pessoas que foram mais de 2 vezes, tá? Que deu entrada no judiciário mais de 2 vezes, tá bom? Então fica firme, vai em frente, não tenha medo, você tem o direito é seu, você paga imposto e mesmo se você não pagasse imposto, o direito ainda é seu como cidadão, tá bom? Então, essa dica foi de ouro mesmo, sabe? Se existe algo que eu posso dizer para te ajudar e para te abraçar hoje, é dizer que você precisa buscar os direitos que você tem, tá bom? Vou falar aqui boa noite pro Leandro. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Então, assim, a gente vai falando aqui todos os dias, né, que a gente entra aqui para falar, todos os dias não, toda semana que nós entramos aqui para falar sobre esse assunto, toda vez nós vamos dizer uma coisa para você. Sempre há uma luz no fim do túnel. Então não tenha medo, tá bom? Vai em frente. Olha, agora eu vou colocar aqui. O Leandro perguntou aqui, ó, Valéria, se é uma lei, por que tanta dificuldade em conseguir? Então, porque realmente, Leandro, a quantidade de crianças que hoje o Brasil se encontra é muito maior do que antes, né? Há 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, a cada 120 crianças que nasciam, uma nascia com espectro do autismo, tá? Hoje é a cada 32 crianças uma nasce, então o volume cresceu. E é lógico que os nossos governantes, né, o nosso presidente, toda a política em si, que eram as pessoas na qual precisavam abraçar a causa, eles colocaram uma barreira, né? Então, assim, realmente as pessoas que estão conseguindo é porque vão pelo judiciário. Então, hoje é o juiz que bate o martelo para salvar a vida dessa mãe, dessa família, entendeu? Então, assim, era para ser realmente algo muito fácil, né? Indo pelo administrativo, estava tudo certo. Mas, infelizmente, a gente tem uma política aí e uma legislação muito falha. Então, se a gente se recuar, ficar com medo, a gente não consegue. Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente pelo volume hoje e pela falha que nós temos dos nossos governantes, né? Aí a Paula diz assim, é isso mesmo, os direitos devem ser reivindicados, sempre. Sim, são muitas crianças, muitas mesmo, e fora adultos e adolescentes que hoje se identificaram com algumas características e estão em investigação, muitos já tiveram o diagnóstico, né? Então não são só crianças, né? Mas esse benefício, ele hoje judicialmente está sendo liberada para as crianças, fora adultos e adolescentes, né, que é uma briga a mais, né, para conseguir, não é verdade? Vamos lá para o segundo vídeo, vamos ver o que a gente tem aqui. O Leandro ainda perguntou aqui, mas o autismo não é só em crianças? Não é só em crianças, Leandro. Na verdade, antigamente, a medicina, ela não estava evoluída para isso. Então, hoje, muitas pessoas adultas estão sendo diagnosticadas, muitos adolescentes. E é uma pena, porque, infelizmente, um adulto hoje com 40, 50 anos, tem vários hoje personalidades, né, que se diagnosticaram. E assim, quando você escuta a história deles,
você realmente não entende, né? Porque aí a pessoa... Você entende o quanto a pessoa... Você imagina, entende não? Você imagina o quanto a pessoa sofreu tantos anos. Depois de 40, 50 anos, foi tratada como depressão, como ansiedade, como uma pessoa maluca às vezes, sabe? E na verdade era só o espectro do autismo que não foi desenvolvido desde da infância, né? Desde criança, né? Essa que é a verdade. Aí a Paula diz, infelizmente moramos em um país onde ao invés de facilitar, eles dificultam muito. Infelizmente, Paula, principalmente quando a gente fala da nossa cúpula de governantes, né? A gente tem assim um problema muito grande, não é verdade? Bom, vamos lá para o segundo vídeo. Oiê, eu sou Janaína Lobo, neuropsicóloga do desenvolvimento infantil, e hoje eu vim falar para vocês um assunto muito importante a respeito da diferença da fala e da linguagem. Por que eu trouxe esse assunto? Muitas vezes as famílias falam assim para mim: Janaína, meu filho entende tudo, atende os comandos que eu falo para ele, mas ele não está falando. O que pode ser? Pode ser algum transtorno, ou o fato dele entender tudo, receber bem as informações, indica que está tudo bem. Então é por isso que eu quero explicar para vocês que a fala e a comunicação, a linguagem como um todo, elas são processos distintos. A linguagem, ela é um guarda-chuva muito mais amplo que compõe vários fatores da língua. Então ali tem a ver com o indivíduo. Receber a informação, processar essa informação, entender e compreender essa informação e produzir ali a fala também para se comunicar. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele tem um atraso de fala, mas não de linguagem, ele tem estratégias compensatórias para se comunicar com o ambiente. Então, se uma criança de 2 anos não fala, ela tá com atraso de fala. Mas se ela tem estratégias, ela aponta, ela imita, ela brinca com qualidade, ela consegue fazer um simbólico, ela consegue fingir que isso aqui é um telefoninho e ela brinca, ela disca assim. Ou seja, ela tem as áreas compreensivas, receptivas, compreensivas preservadas. Mas o seu sistema de produção de fala não está adequado. O que é o sistema de produção de fala? Bem assim, leigamente falando, é a capacidade do cérebro e dos processos da boca, músculo, língua, produzirem sons. Então a gente precisa de vários aspectos neurobiológicos, motores para produzir a fala. Você precisa ouvir, você precisa compreender, você precisa produzir esse som. Mas para essa fala ser funcional e comunicativa, você precisa da linguagem. A gente tem, por exemplo, as questões da pragmática, que é o uso social da fala. É o interesse da comunicação social. É a criança querer trocar, querer se comunicar, ter interesse ali em estar com pares, em estar com crianças, em se fazer entender. O uso social da fala, da comunicação. Quando a gente tem, por exemplo, um atraso apenas de fala, todos esses aspectos pragmáticos, eles estão preservados. Então você vê que a criança quer se comunicar, ela entende, ela brinca com função, ela tem todas as áreas ali bem desenvolvidas, né? Mas, por exemplo, ela quer comer a banana, ela não consegue produzir o som da banana, ela fica ban. Ela faz alguns sons aleatórios, mas não produz o som da fala. Mas ela olha pra você, ela aponta, ela faz a forma da banana, ela desenha, ela tem compensação pra mostrar pra você o que ela quer. Então ela tem uma dificuldade de fala, não tem uma de linguagem. Quando a gente tem uma criança, por exemplo, que não olha nos olhos, não brinca funcional, não atende quando chamado pelo nome, não interage com qualidade, não brinca e também não fala, muito possível ela tenha um distúrbio de linguagem que está levando a déficits na fala, né? Porque a gente fala para se comunicar, a gente fala para interagir. Outro ponto é quando a gente tem uma criança que, por exemplo, que tem fala, mas não faz o uso social da linguagem. Então a criança nomeia, a criança canta, a criança fala os números em inglês, a criança fala os números em português. Mas se você fala, qual é o seu nome? Ele não responde, né? Ele fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cantando lá os números. Ou seja, ela produz fala, mas ela não utiliza o repertório que ela tem para se comunicar. Qual é o seu nome? Não responde. Quantos aninhos você tem? Então, ele sabe falar
3 em português, em inglês, em alemão e japonês, mas ele não consegue olhar para você e falar 3 aninhos. Ou seja, ele tem fala, mas ele não tem linguagem. Então, gente, quando uma criança entende tudo, aponta, tem gestos comunicativos, imita, tá tudo ok, mas não fala, a gente tem um prejuízo de fala, ok? Execução verbal dos sons. Quando a criança não tem todo este outro repertório, não tem estratégias compensatórias, a gente tem um prejuízo de linguagem que pode levar Bom, acho que deu um probleminha aqui. Mas tava bem no finalzinho, tá? Esse vídeo é assim maravilhoso. É um vídeo cheio, mas cheio de informações importantes, né? Então, o meu filho, ele é um autista não verbal, né? E a produção da fala realmente é o que hoje é a necessidade dele. O que ela explica aí é muito importante, porque o meu filho, ele não tem a produção da fala, que é o discurso, como ela apontou, porém ele tem a comunicação da linguagem, né? Ele tem a comunicação da linguagem com os olhos, com o corpo, com as atitudes dele. Então, assim, ele não fica sem o que ele precisa, porque ele consegue te mencionar isso, ele consegue passar isso para você. Ele consegue, assim, direcionar você para o que ele quer. Então, isso é a comunicação da linguagem, né? Então, assim, existem crianças que têm o espectro do autismo não verbal e realmente não tem a linguagem também. Não tem nem a comunicação e nem a linguagem. Aí se torna um pouco mais difícil, precisa de um trabalho muito mais ajustado, muito mais minucioso, um trabalho assim mais intenso, porque essa criança ela não tem a comunicação da linguagem, né? Mas isso não quer dizer que quem tem a comunicação da linguagem, a criança que tem a comunicação da linguagem, ela é uma criança que tá tudo bem. Tá tudo mais fácil, se torna mais fácil, né? Mas é lógico que eu, como mãe, e você, que também é uma mãe, um pai, um familiar de uma criança com espectro do autismo não verbal, é lógico que quer, né? Ver o seu filho falando, mas isso vai acontecer, sim. Precisa fazer o quê? Todo o trabalho, né, de fono, de terapias, que isso é um processo. O que eu falo como uma mãe de uma criança com espectro do autismo e como uma futura fonoaudióloga, que eu estou estudando para isso, é que a gente não pode deixar a nossa ansiedade atingir, né, a criança, as nossas expectativas atingir a criança. Então, a gente vê muitos pais ansiosos, sem paciência, forçando, né, colocando um monte de terapia na criança, deixando a criança totalmente sem a liberdade, sem o dia dela brincar, porque não, eu preciso ocupar o tempo dele. Tem profissionais que falam isso. Olha, você precisa ocupar o tempo do seu filho o tempo inteiro. Ele tem que ter muitas atividades que vai provocar ele falar, né? Então, assim, eu como mãe, eu não concordo muito com esse tipo de conduta, porque eu acredito muito que a gente, né, tem o nosso tempo e a criança também. A criança, ela tem o tempo dela. A gente precisa fazer a nossa parte como mãe, né, como pai, como familiar, de levar na terapia, mas não deixar isso um peso.
porque isso vai fazer muito mal para a criança. Ela vai deixar de viver os momentos dela de criança e vai acabar sendo o quê? Sobrecarregada, né? E as coisas vão ser ruins, né? Vão ser mais forçada para elas, né? Então, o que ela explicou é sensacional, né? E isso nos leva a direcionar, por exemplo, para um caminho que seja mais leve. Então, de repente, se hoje você entendeu o que é comunicação da fala e comunicação da linguagem, você consegue identificar o seu filho, né? Do que ele realmente precisa, tá? E lembrando que o amor de dentro de casa, o processo de dentro de casa precisa ser o melhor para ele, para essa criança, né? Porque sem amor, né, as pessoas não conseguem chegar onde elas precisam. Então, fica aí minha dica para você, tá bom? Vamos ver aqui quem tá participando. O Leandro disse assim: nossa, é muita informação bacana. Muita gente que conheço precisava estar aqui. Caramba, é demais. Manda para elas, viu, Leandro? Não, nem todo autista. Cada autista ele tem uma questão particular, tá? O meu filho é o não verbal. Tem autista que tem o social muito agressivo, né? Que ele não consegue, a criança não consegue ter aproximação das pessoas, nem de criança, nem de adulto. Tem o outro que tem muita estereopatia. O que é estereopatia? Antigamente a gente falava de cacuete, né? Ou fica balançando muito a mão, ou fica balançando muito o corpo, a cabeça, ou fica gritando, enfim. Cada criança, ela tem uma comorbidade, que a gente chama, tá? Que é aonde ela precisa ser desenvolvida. Então, ela tem algo mais que seja maior dentro do espectro. Então, é muito particular. Nenhuma criança vai ser igual a outra, né? Nenhum espectro é igual ao outro, tá? O Derek falou aqui: esse vídeo é bem informativo, interessante e importante ao mesmo tempo. E olha que até lembro quando eu era criança e tinha dificuldade na fala. A minha mãe tinha que me levar para um fono e para uma psicóloga infantil, mas claro, sem exagero, exatamente. Por isso que você é um garoto hoje, sensacional na comunicação, né, Derek? Aí a Paula diz, o Leandro concorda com o Derek e a Paula diz: amor sempre é o melhor remédio, junto com todo o tratamento dá resultado. Paula, isso é fundamental. Mas o vídeo, ele foi muito direcionado, né? Ela falou muito bem, é muito importante, né? E ninguém é obrigado a saber essa diferença, né? Nenhuma mãe, né? Só o profissional mesmo, ele tá aí para nos ajudar, não é verdade? Então, assim, valeu muito a pena, isso é muito importante, né? Para que atitude a família vai tomar, né? Quando começa a entender mais os detalhes, aí vai falar: poxa, eu preciso enfatizar nesse tratamento, eu preciso focar nesse outro tratamento. Então, tudo isso é muito importante, tá? Vamos lá, a gente tem aqui, deixa eu ver meu tempo tá bom. Vamos aqui pro terceiro vídeo, tá bom? Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Sopione! Eu te amo tanto, cara. Sopione! Ele tava pelado, né? Eu falei: ai, Joaquim, vai pôr uma roupa. Roupa! E ele voltou assim, ele colocou sozinho. Sopione! Ai, meu Deus. É Sopione. Ele tá falando. Adeus. Nossa, sensacional. Nossa, eu assim, gente, me coloquei no lugar dela.
Que delícia a emoção dessa mãe quando o filho conseguiu falar. Meu, sensacional. Que emoção. Eu consegui sentir aqui o que ela estava sentindo. É exatamente isso. Foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. Todo pai e todos os pais que tem uma criança autista não verbal, é lógico que tem a expectativa dele falar. Não pode se tornar uma doença, mas olha que gostoso. Ela gravou, porque para ela é uma grande vitória, não é verdade? Ela ficou muito feliz e assim, maravilhoso, que delícia, que gostoso. Eu queria estar do lado dela para abraçar ela, porque é muito emocionante. Eu quero viver isso, viu? Olha, eu tenho muita fé para isso, tá? Eu vou viver em nome de Jesus. A gente tem que acreditar, né? Não é verdade? A Elvira diz assim, mas se tirar atraso na fala e usa várias formas para se comunicar, entendendo tudo que se passa, ele tem o TEA? Mas se ele tirar atraso na fala e usa várias formas de se comunicar, entendendo tudo que se passa, ele tem TEA? Tem sim. Agora eu entendi o que você perguntou. Tem. É que, como eu disse, né? Cada criança vai ter uma comorbidade apresentada, né? Cada uma vai ser diferente, não adianta. Mesmo ele tirando, né? Ele ainda vai continuar sendo, porque assim, eles são diferentes, Elvira. É uma forma de pensar diferente, né? A gente vive trazendo aqui que o autista é um presente de Deus, porque o autista, ele tem um limite. Se todos nós fôssemos autistas, o mundo seria melhor, porque o autista, o que ele aprende que seja bom, ele vai levar para o resto da vida. Então, eles vão ser diferentes, mesmo eles tratando as comorbidades. Eles vão estar ok na parte externa do que essa comorbidade era apresentada, mas o intelecto, as emoções do autista, ele é diferente das pessoas típicas, porque ele tem um limite para as coisas e ele entende todas as coisas que precisam ter esse limite, entendeu? E ele vai continuar sendo, sim, tá? O autismo, ele não tem cura, porque é uma forma de ser. Ele não tem cura, mas ele tem aperfeição, né? Ele ele é ajustado e curado nas comorbidades, tá? Nas comorbidades, que são essas questões agressivas que cada um tem, tá? Ah, tá. O Leandro perguntou o que é TEA. TEA é o transtorno do espectro autista, tá? Aí eles resumem TEA, que é T de transtorno, E de espectro e A de autismo, tá? Aí o Derek falou, o pastor tinha me mandado um vídeo e eu achei muito fofo e lindo de se ver. Ah, o vídeo do Super-Homem, é sensacional. Aí o Derek falou, não tem como negar, é emocionante, muito emocionante. A Paula falou, que lindo. Felicidade dessa mãe contagia. Exatamente, Paula. Eu senti totalmente a alegria dela. Que delícia é quando você vê o resultado. Existe todo um trabalho, né? Uma família de uma criança que detecta logo lá né? Quando o meu filho foi detectado com 1 ano e 8... Não, foi detectado que existia algo diferente, com 1 ano e 8 meses. Aí começou a investigação. Então, ele pegou o laudo com 2 anos, né? 2 anos ele pegou o laudo, 2 anos e pouco, vai. Então, assim,
é um trabalho, é um grande trabalho. Eu tô há 2 anos no processo ao todo. Então, há um trabalho grande. E a gente, todo mundo que trabalha, que tem um esforço, que corre atrás das coisas, ela espera um resultado, né? Então, a emoção dessa mãe é todo esse trabalho que ela teve durante todo esse tempo. É sensacional. Por isso que a gente está aqui falando, para te dar esperança, para te dar a mão, para dizer que você é especial, que Deus permitiu seu filho ser autista porque ele quis, porque uma criança autista é especial no sentido de amor, no sentido do que ela vai se tornar uma grande pessoa, um grande ser humano, né? Livre de tantas coisas, rompimentos, que hoje nós típicos, né, temos. Então, uma pessoa atípica, ela tem valores muito acirrados, né, nas pesquisas que a gente tem, pessoas que a gente fala, pessoas que nós entrevistamos, a maioria delas é o que nós escutamos, é a mesma coisa, é um amor que a gente não consegue explicar, né? Então, só uma pessoa vivendo perto de uma pessoa com espectro do autismo entende o verdadeiro valor da vida, porque, olha, é sensacional. Então, não discuta nem com você, nem com alguém que esteja ao seu lado, algum familiar seu, muito menos com Deus. Por que que você tem um filho autista? Porque é um presente, né? Então, a gente vive falando aqui que uma criança que nasce com espectro do autismo, ele não tem uma maldição, ele não é uma pessoa, não é um problema, é um presente. Talvez, né, você não entenda o que eu estou falando aqui hoje. Talvez você fale que eu estou falando uma grande besteira. Mas eu já tive prova suficiente para estar te dizendo isso. Então, é uma grande verdade. Tá bom? Vem mais vezes aqui. Estuda mais que você vai entender muito do que eu tô te falando. Tá bom? Vamos lá pro próximo vídeo. Ah, Paula, falei muitos talentosos. Demais talentosos. Demais. Vamos lá no próximo vídeo. Vocês não vão acreditar no que acabou. Sabe me dizer por que o número de pessoas autistas está aumentando? Ah, eu não imagino. Não sei, amigo. Hoje eu tô aqui, ó, na 25 de março para perguntar para as pessoas por que os casos e diagnósticos de pessoas autistas está aumentando. Por que o número de pessoas autistas está aumentando? Eu acredito que agora está tendo diagnóstico. Porque está sendo melhor diagnosticada hoje? Em 2004, nós tínhamos uma criança autista para cada 144 que nasciam. Hoje, é uma para cada 36. A pergunta que a gente tem que fazer e refletir é: aumentou os diagnósticos, aumentaram as pessoas autistas ou aumentou a capacidade de diagnosticar? Não existe nenhum estudo taxativo, nenhuma pesquisa que afirme a real causa desse aumento de diagnósticos. Mas existem linhas de pesquisas que indicam a probabilidade que pode estar associada a esse aumento de diagnósticos de pessoas autistas, que são 3. 1, o aumento populacional. 2, o maior acesso à saúde, que gera a maior capacidade de diagnóstico. 3, o aumento de conscientização do espectro autista. Quanto mais pessoas saberem o que é o autismo, isso também vai gerar um aumento de diagnósticos. Você achou esse vídeo importante? Então eu tenho 2 pedidos para te fazer. O primeiro, para você compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. O segundo, para me seguir aqui no Instagram, Kaká_out. Muito obrigado. É isso mesmo. O Kaká falou 3 coisas, né? Então, na minha opinião, como mãe de uma criança com espectro do autismo, eu iria para a terceira opção e para a quarta. Na verdade, eu vou para uma que ele não falou, né? Que é a vontade de Deus, né? Independente de religião,
é uma opinião que eu tenho, porque Deus está permitindo. A gente tem muitas pessoas que hoje têm 40, 50 anos que estão sendo diagnosticadas, mas o fato real é que está nascendo muito mais. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Então, é só a minha opinião, tá? É o que eu acredito e é o que eu, né, tô vivendo, porque a minha causa pelo autismo vai ser até eu morrer, porque isso é que eu escolhi para mim, viver para que a inclusão e o presente de Deus sobre o autismo venha entrar na casa de muitas famílias, porque hoje o que a gente vê de crianças, de adolescentes, enfim, de tantas pessoas tendo bullying, tendo tantos preconceitos, né? É grande, muito grande ainda. Então tem muito trabalho e eu sou uma voluntária desse trabalho. Eu acredito que o que ele disse, a terceira é a conscientização realmente, mas a primeira é a vontade que Deus está permitindo para que a Terra seja popularizada de muitas pessoas com esse espectro. Por quê? Porque é tudo que eu falei anteriormente. Eles têm um amor que a gente não entende. É só você vivendo mesmo. Certo? Vamos ver aqui. O Leandro disse assim: estou aprendendo muito, pois não sabia nada sobre o assunto. Parabéns. Obrigada, Leandro. Se de cada 36 crianças nascem uma autista, significa que toda sala de aula terá pelo menos um autista. Exatamente. Pelo menos é realmente o mínimo do mínimo, né? Mas a probabilidade, que nem ele falou, existe uma linha de estudo, mas ninguém consegue definir, né? Por isso mesmo que eu coloquei a minha opinião, né? Que eu acredito que é uma permissão divina mesmo, porque não tem como a gente explicar, né? Mas é claro que aquela terceira opção que ele disse é a que eu concordo também, que a conscientização. Então, as pessoas que estão sendo diagnosticadas agora, depois de uma certa idade, é porque estão escutando mais. Então, por isso que a gente tem que falar mais e mais e mais. Porque eu tenho certeza que os depoimentos que nós temos de pessoas depois de uma certa idade descobriram, elas falam uma frase que eu me emociono quando eu escuto. Tirou um peso da minha vida. Eu estou escutando isso de todas as pessoas que foram diagnosticadas depois de uma certa idade. É um peso porque a pessoa não entende muitas coisas que se passam ao redor dela, né? Tudo fica sem explicação. Mas aí quando vem a comunicação, por isso que esse vídeo aqui é importante. Essa é a minha missão, de levar a informação do autismo. Porque, de repente, na casa da pessoa, ela pode estar assistindo assistindo uma TV, abre o celular, tá deitado no sofá, e aí ele escuta tanta informação dessa valiosa, e aí, de repente, ele entende que ele tá conseguindo algumas respostas. E é assim que muitas pessoas estão descobrindo, pela informação. Por isso que a gente vai até o fim falar sobre a inclusão do espectro do autismo, certo? Vamos ver aqui, a Paula falou: conscientização também é muito importante por tantos adultos que estão sendo diagnosticados. Exatamente o que eu falei. Aí o Leandro falou: eu quero muito ajudar, o que eu posso fazer? Compartilhar, Leandro. Compartilhar. Todo sábado a gente tem aqui a nossa live. E é o assunto que a gente traz, né? A gente vai começar a trazer também alguns convidados. A gente tem pessoas que já vieram, profissionais da área, e toda vez tem algo novo sobre esse assunto, até mesmo porque é o que a gente acabou de ouvir, né? É um número que vai crescendo de uma forma que a gente não entende, né? Mas a gente vai respeitar esse número e vai levar, né, para frente todo esse projeto que a gente tem, não é verdade?
É isso mesmo, Derek. Bora conscientizar essa galera aí, que tem muita gente, viu? Vamos lá pro último vídeo. Fez 7 meses que meu filho autista iniciou o uso do canabidiol. Esse último mês ficou muito evidente a evolução do Davi. Eu compartilhei aqui inúmeros relatos com vocês de como eu tô grata, de como eu tô feliz com tudo que tá acontecendo. A sensação que eu tenho é que a gente finalmente tá começando a viver o que a gente tanto esperava, sabe? A última viagem ficou muito evidente pra mim. Pude presenciar, assim, em vários momentos a evolução do Davi. Quando a gente saiu de mão dada com ele, ou quando a gente foi comer em algum local e ele ficou sentadinho comendo ou esperando a comida chegar, que em nenhum momento da viagem, durante as nossas refeições, a gente precisou ficar revezando quem ia ficar com o Davi, quem ia comer. Como eu sempre falo aqui, eu tenho ciência de que não foi só o CBD. As terapias ajudaram, que os estímulos em casa ajudaram, que uma alimentação saudável ajudou, que a gente conseguir regular o sono dele ajudou, como se essa medicação tivesse aberto as portas, sabe, pro Davi. Eu gosto de falar que ele prepara o terreno pra gente trabalhar. Nós ainda temos um longo trabalho pela frente, mas eu já sou extremamente grata por tudo que nós estamos vivendo hoje, graças ao CBD. Sensacional. Ela falou uma coisa muito importante. O autista, ele tem algumas questões que são muito semelhantes um do outro, apesar que, como eu falei anteriormente, cada autista tem a sua personalidade, tem as suas questões, tá? Mas ela falou do sono, né? O meu filho, ele não dorme na escola, né? E as professoras, imagina, né? E realmente eles têm algumas especificações. Então, eles têm questões do sono, eles têm questões do calor, né? Todas as pessoas que têm um espectro do autismo, tanto criança quanto adulto, têm uma questão muito grande sobre calor, eles não conseguem lidar. É maior do que eles, né? E o que ela estava falando da medicação do CBD é um medicamento, né? Que hoje foi desenvolvido. Muitos médicos se debruçaram no projeto, né? Com essa evolução, com essa quantidade de crianças nascendo. Então, eles começaram a desenvolver, né? Tem muitas mães que precisam realmente. Como eu disse, nenhuma criança, nenhuma situação é igual a outra. Cada criança, cada autista, ele é diferente um do outro. E o CBD é um remédio que foi desenvolvido principalmente para níveis maiores, né? Crianças que realmente têm algum certo de mais dificuldades, como hiperatividade, não consegue se locomover, tem convulsão. Então, o remédio, ele tá ajudando e muito, e é o que ela falou. Imagina, fazer uma viagem, era tudo que ela queria, né? Eu fui fazer uma viagem com meu filho tem 1 ano, ele tinha 3 anos. Antes disso, não tinha como, né? Porque existiam muitas dúvidas, medos, aflições. E para muitas pessoas, o remédio, ele é eficaz. Tem algumas pessoas que repudiam, né, a medicação. Mas, assim, não tem como a gente falar. Eu acho que seria imprudente eu falar que tudo bem, dá mesmo. Não. Né? Se existe um médico, o neuro é o profissional principal para um diagnóstico do espectro do autismo. É ele que vai abrir o caminho, conduzir o caminho dessa pessoa, dessa criança, para os tratamentos. Então, ele é a pessoa ideal. Não tem como a gente fazer automedicação pelo que a gente escuta, porque para uma criança deu certo, a minha também vai dar. Eu te auxilio não fazer isso, mas sim conversar, fazer pesquisas, pedir opinião para 1, 2 profissionais, 3, quanto for. Quanto mais seguro você tiver, isso vai ser maravilhoso para o seu filho ou para você, que é uma pessoa com espectro, tá bom? O Leandro falou assim: Valéria, dizem que esse medicamento é bom para muitas coisas, porém o preço é muito alto. Realmente, né, eu também já ouvi falar, só que existe alguns paralelos, né, também conheci,
Não me aprofundei, então não tenho base para te dar tanta informação, mas existe alguns paralelos no mercado, mas aí a gente fica aquela incógnita, né? O ponto de interrogação, até onde é verdadeiro, é eficiente, então é um pouco complicado a gente falar do assunto. Eu não consigo te falar e nem falar aqui para quem precisa ouvir, porque eu não estudei. Mas, de repente, é um assunto aí que a gente pode deschavar um pouquinho mais, né? Trazer mais informações. O Derek falou assim, inclusive, percebi que ela falou em comprar alimentos. Então, nesse caso, ela deve ter ido para um nutricionista especializado pela fala que alimentos de criança pode ou não comer. Mas que sim, pode acontecer em determinados autistas. Exatamente. A alimentação, né, gente, é bom para tudo na vida. Um ser humano, o que ele come vai realmente, na maioria, vai direcionar se ele vai viver mais ou menos. Porque a alimentação é tudo. E realmente para o autista não é diferente. Existem autistas que a comorbidade é a seletividade alimentar. Ele não consegue comer todas as coisas, né? Ele tem uma seletividade enorme, então já começa por aí. Então a alimentação é realmente fundamental e provavelmente ela fez o acompanhamento. Por isso que eu falo, o profissional, ele é essencial. Não tem como a gente pegar o exemplo dela e querer aplicar no meu filho, porque eles são diferentes, né? Então vai precisar realmente de um trabalho, de um estudo, de um processo de conhecimento de causa, né? Qual é a característica desse autista, qual é a característica do outro autista, isso vai definir o que ele vai comer ou não, não é verdade? Aí o Leandro falou, olha, estou encantado com a live maravilhosa, cenário lindo, som, assunto sensacional, apresentadora linda e muito inteligente, não vou perder uma e vou divulgar. Muito obrigada, Leandro, divulga mesmo que precisamos. Tá bom? Bom, gente, eu gostei muito dos vídeos de hoje. Assim, eu tenho certeza que em muitos lugares que você vai me ouvir, tá? Quero reforçar mais uma vez aqui. Esse telefone aqui embaixo vai te direcionar para as pessoas que estão no nosso grupo, pessoas que vão te ajudar. A gente sempre está pronto a te ouvir. Se você precisa de uma ajuda, se você precisa de um apoio, tá? Pode contar com a gente. A gente é uma equipe, né, que hoje a gente leva muita informação do autismo para o Brasil inteiro. E isso está sendo para a gente muito importante, até para o nosso entendimento. Cada vez mais que a gente ensina, mais a gente aprende, né? E assim, não tenha medo, você não está sozinho, não se sinta sozinhos, né? Existe a gente, existe outras pessoas que estão aí brigando pela nossa legislação, né? Para que a inclusão do autismo daqui uma década, ela não vai ser mais um problema, tá? E eu acredito muito nisso, mas tudo isso depende da gente, não é verdade? Então, assim, o que a gente mais quer é ver crianças sendo inseridas nas escolas, não sendo repudiadas, não sendo agredidas, não tendo preconceito, né? Até mesmo nos planos de saúde, cada vez eu escuto, assim, brigas e brigas judiciais com planos de saúde. Então, assim, hoje o autismo ele é visto como um problema para muitas instituições, né? Até mesmo para o nosso governo, mas a gente junto nós somos mais fortes. Esse é o nosso lema, juntos somos mais fortes, não é verdade? Obrigada, Derek, obrigada, Leandro, que participou aqui pela primeira vez. Muito bom os seus comentários. Paula também, que sempre está aqui com a gente, nos ajudando. Aí também teve a Silvia, a Nina. Quem mais? A Bruna. Não sei se saiu mais alguém. Teve o Roberto. Obrigada pela ajuda. Então é isso aí.
A gente conta sempre com vocês. No sábado que vem estaremos aqui no mesmo horário, tá? Sempre assuntos muito importantes. E eu espero que vocês possam nos ajudar compartilhando e curtindo. Já é ajuda maravilhosa, tá bom? Fica com Deus, um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau.